Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Assunção. Nós estamos chegando agora na manhã dessa terça-feira para deixar você muito bem informado e também atualizado de tudo que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente trazer esse giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. O elenco do Flamengo se reapresentou ontem, segunda-feira pela manhã, no CT do Urubu, após a folga do domingo, onde o treinador Felipe Luiz iniciou a preparação para o confronto de quarta-feira do Maracanã contra o Botafogo. Na reapresentação, já havia sido constatado a lesão grau 1 do lateral esquerdo Alexandro no músculo posterior da coxa, porém, Michael também foi reavaliado, pois também o robozinho sentiu um incômodo na coxa quando da partida contra o Fluminense no último sábado. Há também uma grande expectativa sobre os 11 jogadores que Felipe Luiz mandará a campo no clássico contra o Botafogo. Arrascaeta e De La Cruz voltam? Haverá mais alguém que ficará fora por conta do controle de cargas? Essas respostas ao longo desse vídeo nós vamos respondê-las. O treino de hoje à tarde, terça-feira, última atividade em preparação para a partida diante do Botafogo, definirá por Felipe Luiz a provável escalação, assim como também os relacionados para a partida de amanhã no Maracanã. O zagueiro titular do Flamengo, Léo Ortiz, recebeu diante do Fluminense o seu segundo cartão amarelo na competição. Portanto, está pendurado diante do Botafogo na quarta-feira e, caso tome cartão, não enfrentará no sábado o clássico contra o Vasco da Gama, também no Maracanã. A última vez que o Botafogo venceu o Flamengo em campeonatos cariocas foi em março de 2018, pelas semifinais do torneio. Desde então, o mais querido soma 100% de aproveitamento, com 6 vitórias em 6 jogos disputados. Além disso, o time de Felipe Luiz marcou 12 gols, enquanto o clube de General Severiano balançou as redes apenas em duas oportunidades. Sobre o treinamento de ontem, propriamente dito, Felipe Luiz ganhou 2 reforços para a partida de amanhã contra o Botafogo, De La Cruz e Arrascaeta, e também ganhou a certeza de que Michael, que saiu com um incômodo contra o Fluminense, não foi constatada nenhuma lesão. Ele, que sentiu e deixou o campo contra o Fluminense. Michael treinou normalmente ontem, segunda-feira. Se Felipe Luiz terá a volta dos meio-campistas uruguaios, muito provavelmente ele terá também novos desfalques, pois a tendência é que outros jogadores sejam poupados para seguirem um planejamento físico do Departamento Médico Rubro-Negro. Felipe Luiz ainda não definiu o time, coisa que ele fará no treinamento de hoje à tarde no CT de Urubu, às 15h30, porém, deve mandar a campo um Flamengo diferente daquele que enfrentou o Fluminense, pois com o tempo de recuperação pequeno, o provável é que a equipe seja formada em sua maioria por jogadores considerados reservas. Então, existe ainda muita expectativa sobre esse 11 do Flamengo que vai enfrentar o Botafogo amanhã. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, FEG, tomou uma medida acertada. Ela, juntamente com os detentores do direito de transmissão, alterou o horário do clássico entre Flamengo e Vasco no próximo sábado do Maracanã. O jogo da 10ª rodada do Campeonato Carioca iria acontecer às 16h30 e foi remarcado para as 21h45, tudo por conta das altas temperaturas nesse momento da vida do Carioca. Definida pela Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a equipe de arbitragem que vai trabalhar no jogo entre Flamengo e Botafogo, jogo adiado da 7ª rodada do Campeonato Carioca. O árbitro vai ser Bruno Mota Corrêa, auxiliado na bandeira 1 por Thiago Rosa de Oliveira Expósito, na bandeira 2 por Hugo Filemon Soares Pinto
e no árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, Paulo Roberto Moreira da Silva. O diretor técnico do Flamengo, José Boto, concedeu entrevista ao canal CNN Esportes SA, onde podemos destacar algumas de suas falas. 4 falas nós destacamos de José Boto. A primeira, ele disse que o Flamengo vai brigar sim por todos os títulos que disputar. Porém, quando tiver que optar, que decidir entre uma competição e outra, a opção em primeiro lugar será a do Campeonato Brasileiro. Falou também que a expectativa do Flamengo em ganhar títulos sempre será alta, não só pelo tamanho e pela dimensão que tem o clube, como também pela qualidade que tem o seu elenco atual. A expectativa da direção do clube jamais vai ser diferente da expectativa dos torcedores, ou seja, ela sempre vai ser grande. Falou também que os clubes precisam ser governados de dentro para fora. Aqui fez uma crítica aos pedidos da torcida que são aceitos pela diretoria, pois ele disse que todas as vezes que uma gestão é de fora para dentro, não dá certo. Pois quando se trabalha para agradar a torcida, existe a grande possibilidade do cometimento de erros grandes, pois ele não quer ser campeão de pré-temporada, ele quer ser campeão real. Então tá aí mais uma fala direta para a torcida do José Boto. E para finalizar as falas de Boto, ele falou sobre o Felipe Luiz. E sobre o Felipe Luiz ele afirmou que pelas características demonstradas pelo treinador, Felipe Luiz tem tudo para ser um técnico de alto nível no futebol mundial. Pois ele entende, o Felipe Luiz entende que tudo que viveu no futebol como jogador até agora não será o principal para ele vencer, e sim tudo o que está por vir. Por isso, Boto diz que e ele não costuma errar em relação a técnicos. Felipe Luiz será o técnico que vai mudar a imagem que a Europa tem dos treinadores brasileiros. Olha que afirmação forte do José Boto sobre o Felipe Luiz. Bom, meus amigos, o futuro treinador do Sub-20 do Flamengo, o português Nuno Campos, deve chegar ao Flamengo acompanhado de um auxiliar seu chamado Miguel dos Santos. Porém, Nuno Campos não chegará de imediato ao Flamengo para comandar o Sub-20 na Libertadores, que começará no dia 1º de março em Assunção, no Paraguai. A diretoria do Flamengo entende que o desafio pode ser arriscado demais devido ao curto espaço de tempo, para que haja as modificações que o português implantará no Sub-20 do Flamengo. Portanto, Kleber dos Santos será o técnico do Flamengo na Libertadores Sub-20. O Flamengo inicia hoje, terça-feira, a venda dos ingressos para a partida contra o Vasco da Gama no próximo sábado no Maracanã. Os sócios-torcedores terão prioridade a partir das 10 horas da manhã de hoje para começar a comprar os ingressos. A venda dos bilhetes para o público em geral, assim como para a torcida visitante, começará na quinta-feira, também às 10 horas da manhã. Os valores dos ingressos vão de R$ 40 a R$ 450. Falando ainda de ingressos, a diretoria do Flamengo informou ontem à torcida que para o jogo de amanhã contra o Botafogo no Maracanã, as bilheterias do Maracanã não estarão abertas no dia do jogo nem na hora do jogo. Portanto, quem quiser comprar ingresso vai ter a disponibilidade de comprar online até o intervalo da partida. Meus amigos, a 9ª rodada do Campeonato Carioca foi finalizada ontem à noite com a partida entre Sampaio Corrêa 0, Vasco da Gama 0. E resultado que colocou o time do Sampaio Corrêa entre os 4 melhores da competição e os prováveis 4 semifinalistas do Carioca 2024. Com o empate entre 0-0 da 9ª rodada, a tabela de classificação ficou a seguinte: em primeiro, Volta Redonda com 17 pontos, em segundo, Flamengo com 14, um jogo a menos, em terceiro, Vasco também com 14, e em quarto lugar, Sampaio Corrêa com 13. Em quinto, Nova Iguaçu com 13, em sexto, Botafogo com 12, em sétimo, com 12, o oitavo, Madureira também com 12, e em nono, o Fluminense com 11. Então, olha como a briga está acirrada aí. Tem 9 times brigando por 4 vagas,
E para a gente, amanhã tem Flamengo e Botafogo, vai igualar o número de jogos e o Flamengo, se ganhar, pode assumir a liderança do campeonato e pode matematicamente rebaixar o Botafogo para não classificar. A rodada é interessante essa do meio do final de semana. A próxima rodada, ela marca que vai realizar no final de semana, ela marca Bangu e Madureira, Boa Vista e Botafogo, Flamengo e Vasco, Fluminense e Nova Iguaçu, Sampaio, Correia e Volta Redonda e Portuguesa e Maricá. Lembrando que a última rodada, a 11ª, ela marca o clássico entre Vasco e Botafogo. Um dos dois vai morrer aí, né? Bom, ontem à noite, o Flamengo Basquete encerrou a sua participação na terceira janela de jogos da fase de classificação, ao jogar e vencer em Buenos Aires o Touros de Chiquiri do Panamá por 110-65, 45 pontos de vantagem. Independente do resultado, o Flamengo já estava classificado, inclusive com o primeiro lugar garantido. Com os resultados, o Flamengo enfrentará nas quartas de final da Champions League das Américas a equipe do Paisas, da Colômbia. Serão 2 jogos, um lá na Colômbia, um no Rio de Janeiro. Se precisar ter o terceiro jogo, ele será no Rio de Janeiro. Essa é a vantagem que o Flamengo adquiriu por ter sido o primeiro lugar no seu grupo na fase de classificação. O Conselho Deliberativo do Flamengo abriu o prazo de 15 dias até o dia 25 de fevereiro para a apresentação de emendas a uma proposta de alteração ao Estatuto Social do Clube. A proposta de emenda ao Estatuto do Clube foi feita pelo associado Bernardo Borges Marques, que busca regulamentar as reuniões e votações híbridas do Conselho Deliberativo. Da renda bruta de R$ 2.180.770 de Fluminense 0, Flamengo 0, retirando-se as despesas nos valores de R$ 1.438.664,71, coube de lucro a Flamengo e Fluminense o valor de R$ 358.065,80. A Greenleaf, empresa que presta serviço de manutenção do gramado do Maracanã, depois de muitas críticas sobre a qualidade do gramado do estádio, esclareceu que o gramado sobe entre 1 centímetro a 1,5 centímetros a cada ano, por meio da aplicação de areia para o nivelamento. A partir disso, é feita a raspagem para deixar a fibra exposta novamente, para ter a eficiência, manter a estabilidade e resistência do solo. É por esse motivo que há a sensação do gramado mais duro, da qual foi motivo de reclamação no último sábado entre Flamengo e Fluminense. A empresa prometeu um gramado mais macio para o clássico contra o Vasco da Gama do próximo sábado, por conta das descompactações que foram e serão feitas até o dia da partida entre Flamengo e Vasco no sábado. A CBF, meus amigos, apelou ao governo do estado do Rio de Janeiro para que o camarote de 62 lugares, do qual foi convidada a ser retirada do Maracanã, seja devolvido para ser utilizado por ela novamente, sem custo nenhum. É brincadeira essa CBF, né? O espaço que, pelo novo acordo de concessão, voltaria ao estádio desde 2022, estava sob a posse da entidade que pouco utilizava essa área nobre do estádio. Um ofício foi enviado pela CBF à Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro com pedido de reconsideração da decisão, oficializada pelo consórcio Maracanã através de determinação da dupla Flamengo e Fluminense. Flamengo e Fluminense tomaram o camarote da CBF, vão vender o camarote sem dúvida nenhuma. A CBF, como uma instituição privada, se quiser um camarote, que pague por ele. O Sesc Flamengo, o vôlei feminino do Mengão, tem 5 atletas entre as melhores nas estatísticas da Superliga Feminina de Vôlei. Em pontos de saque, Bri King, a nossa levantadora, é a primeira com 18 pontos de saque. No passe mais eficiente, a nossa líbero, Laís, tem 68,94% de aproveitamento, também é a primeira. Em pontos de bloqueio, a Lorena, nossa central, tem 53 pontos de bloqueio, é a segunda colocada. Em saque mais eficiente,
Nós temos a Helena, nossa ponteira, com 42,71 em primeiro. E temos também a Briking, com 39,8 em quarto. E para finalizar, como o bloqueio mais eficiente, nós temos a Lorena com 0,97% em segundo lugar. Então tá aí, apesar do nosso time estar em quinto lugar na classificação geral da Superliga Feminina de Vôlei, nós temos aí 5 atletas entre as principais nas estatísticas da competição. Para finalizar, a Conmebol antecipou do dia 19 de março para o dia 17 de março o sorteio dos grupos da Libertadores 2025. Uma segunda-feira, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, São Paulo e Fortaleza estão garantidos. Bahia e Corinthians disputam a fase pré-Libertadores. Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, São Paulo e Racing da Argentina são os cabeças de chave que estarão presentes no pote 1 do sorteio do dia 19 de março. Meus amigos, as notícias são essas. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!